Também pelo site da rádio, radiomundial.com.br, você pode ouvir e assistir aqui no estúdio. Além disso, também tem live da Rádio Mundial e tem a minha live no Facebook. Então, bom dia para todo mundo que está me assistindo, independente de como que você está vendo aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sol Medeiros. Eu falo aqui toda quinta-feira a respeito dos benefícios da medicina chinesa. Essa medicina que é tão milenar e tão sábia. Então, eu tento trazer para vocês aqui o máximo de conhecimentos, de dicas para que você tenha uma vida harmônica, equilibrada, saudável, longeva. Nós não viemos nesse mundo para a gente sofrer. Nós viemos nesse mundo para a gente ser feliz e evoluir. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você acordou hoje? Já se olhou no espelho? Já se mandou um beijo dizendo que você se ama? Como é o seu relacionamento com você mesmo? Então, essa é a pergunta que vai ficar no ar, que é sobre isso que nós vamos falar a respeito, sobre relacionamentos. Como é que eu me relaciono comigo mesmo, que é o primeiro relacionamento que nós temos? Como é que a gente se relaciona com o nosso companheiro, a nossa companheira, marido, esposa, namorado, as pessoas da nossa família, os colegas de trabalho, a sociedade de uma maneira geral. Eu trouxe hoje uma terapeuta, chama Sheila Pascon. A Sheila vai falar um bom dia. Olá, bom dia. A Sheila vai falar com a gente já sobre relacionamentos, que é uma área que ela gosta muito de falar. E antes de começar o programa propriamente dito, eu quero agradecer a todo mundo que esteve no sábado lá no espaço para o curso de Feng Shui e também para a prática da yoga taoísta. Obrigada para todo mundo que compareceu. E também quero agradecer todo mundo que veio aqui no auditório da rádio na segunda-feira, na minha palestra que teve aqui. Eu falei como que as emoções, elas afetam a nossa saúde e de que maneira a gente pode usar elas a nosso favor e não contra. Então, obrigada para todo mundo que veio, obrigada a todo mundo que assistiu pelo Facebook e também aquelas pessoas de que de alguma maneira não puderam vir, mas que queriam estar e tiveram presentes de coração. Eu quero agradecer também especialmente a minha família que compareceu, um beijo especial para minha mãe que veio e as minhas tias também que vieram representando a família, a Ieda, a Cida, as minhas primas também que vieram representando a família inteira, porque a família é muito grande, dava para vir todo mundo. Então, um beijo especial para a Lígia e para a Mariana. Relacionamentos. Como que é o seu relacionamento com você? Quando a gente consegue se relacionar bem com a gente, que a gente está bem, feliz da vida, as coisas fluem, a gente se ama, se abraça, mas quando o nosso relacionamento com a gente mesmo tá ruim, nada anda, tudo empaca, a gente não consegue se relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, independente do nível que a gente tem de intimidade com as pessoas. E a Sheila, que é uma pessoa muito querida, uma terapeuta muito profissional, vai falar sobre isso. Como que é isso, Sheila? Então, Sol, é muito importante, né? A maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, claro, em primeiro lugar, como você mesmo disse, mas a gente está se relacionando o tempo inteiro, né? E eu digo que a gente, sozinho, a gente não é nada. Claro que a primeira relação é conosco e a gente tem que estar muito tranquilo, a gente tem que se conhecer. Eu acho que uma grande chave disso, dessa nossa relação com a gente mesmo, é a gente se autoconhecer e buscar esse autoconhecimento, saber o que a gente gosta, o que a gente quer. E aí isso vai refletir na relação com os outros, né? A gente nunca está sozinho, a gente sempre precisa dos outros para tudo. Eu digo que a gente está se relacionando o tempo inteiro, mesmo quando a gente precisa ir comprar um pão na esquina, da padaria da esquina, porque a gente precisa do outro ali para ter esse contato, para servir a gente também está sempre a serviço do outro. Então, por isso que esse é um tema muito importante da gente abordar, né? Essas relações, esses relacionamentos. A gente, na verdade, como a Sheila está falando, a gente, mesmo com as pessoas que estão do nosso meio social, como ela falou assim, seja na padaria, seja no transporte público, a gente está sempre se relacionando, a gente tem uma relação de interdependência. A gente não tem como viver totalmente isolado do mundo, porque quando você vai no supermercado, alguém antes plantou a semente daquele alimento,
né? Antes disso, até preparou a terra, arou a terra, plantou a semente, alguém colheu, alguém foi lá depois e embalou, alguém trouxe aquilo lá do produtor do interior, trouxe para o supermercado, alguém do supermercado colocou na gôndola, alguém colocou preço, chegou até você, você precisa passar no caixa, embalar para depois você consumir. Então, é uma linha que a gente tem essa interdependência. Mas o mais importante, é o nosso relacionamento. Como que é o nosso relacionamento com a gente mesma? Você tem uma boa autoestima? Você olha no espelho e fala assim, e dá um abraço assim, bem gostoso. Eu de manhã, quando acordo, eu me dou um abraço assim, bem gostoso. E eu falo para mim mesma que eu sou boa, eu consigo sim, eu posso sim. Porque esse primeiro acolhimento, esse primeiro abraço, essa primeira nutrição tem que ser da gente para a gente mesmo, para depois a gente ir fora. Se a gente não tem um bom relacionamento com a gente, né, se a gente está sempre muito carente, a gente vai querer se relacionar com os outros de uma maneira muito dependente, não é isso, Sheila? É isso mesmo. E é muito curioso você estar falando disso, Sol, porque uma das técnicas que eu uso, né, como terapeuta, é o jogo de autoconhecimento Miracle Choice. Eu sou apaixonada. Se vocês não conhecem, vocês vão ter a oportunidade de conhecer no sábado, que a Sheila vai fazer um workshop sobre relacionamentos e a gente vai usar essas mensagens, não é isso? Isso mesmo. E eu escolhi uma cartinha do jogo, né? O jogo, ele é um jogo de tabuleiro, onde tem algumas cartinhas com mensagens, e eu escolhi uma cartinha do grupo de relacionamentos. E essa cartinha traz uma mensagem pra gente exatamente sobre isso, sobre essa conexão com a gente mesma, né? Com o amor que a gente sente. Então, essa cartinha, ela traz duas mensagens, né? Uma quando a gente faz uma escolha por medo e a outra por amor. Então, eu vou ler essa cartinha para vocês aqui, que eu acho que vai ilustrar bem o que a Sol também estava falando sobre esse relacionamento com a gente mesmo. Então, a primeira parte, a primeira mensagem da carta diz o seguinte: quando você não está na minha vida, me sinto infeliz. Por favor, diga-me que você sente o mesmo, pois não quero ser o único que depende dos outros para ser feliz. E aí, olhando para essa mensagem, a gente pode fazer uma escolha amorosa, e essa mensagem amorosa seria a seguinte: escolho fazer com que a minha felicidade dependa da minha conexão interna com o amor. Então é isso, né? É a gente com a gente mesmo sempre. E isso vai espelhar nos outros. Eu acredito muito no que a Sheila está falando, no sentido de que quando a gente está de bem com a vida, quando a gente tem um bom relacionamento interno, a gente se nutre, nós somos completos, a gente não nasceu para fazer ninguém feliz e também ninguém nasceu para fazer a gente feliz. Essa felicidade, essa nutrição, esse amor, o acolhimento, esse abraço gostoso, primeiro é com a gente. Eu sempre falo, a gente só pode dar o que a gente tem. Então, se eu não tenho amorosidade comigo, se eu não me perdoo, se eu não sei perdoar as minhas pequenas falhas no dia a dia, se eu me critico demais, se eu me julgo demais, obviamente que se eu tenho isso dentro de mim, eu vou refletir nos meus relacionamentos, seja qualquer nível de relacionamento, seja um relacionamento que a gente tem dentro da família, seja um relacionamento no trabalho, no meio social, com os nossos amigos. Se eu sou muito carente, não é isso, Sheila? Isso. A gente fica querendo que o outro tape esse buraco, exatamente, que às vezes é um saco sem fundo. Uhum. Eu conheço algumas pessoas que elas têm uma carência tão grande que elas têm que toda hora estar se alimentando de outras pessoas. Então, eu acredito que é assim, quando a gente não está bem, a gente não se nutre desse nosso amor, desse acolhimento, desse carinho, e eu coloco isso para o outro, é a mesma coisa que eu estar com fome e querer que o outro coma por mim. Quem vai ficar nutrido? Eu ou o outro? É o outro. E eu vou continuar com fome, eu vou continuar nessa carência. Então, os nossos relacionamentos, eles são muito importante para nós. A gente não vive sozinha. É muito mais gostoso quando a gente vive em família, com os amigos, no trabalho, de uma maneira muito mais harmônica do que quando a gente está só voltado muito para si, numa coisa muito mais solitária, porque tem a questão da solitude e da solidão, não é isso, Sheila? Fala um pouquinho pra gente. Sim, é isso mesmo. Apesar da gente
sempre ter que olhar, né, para dentro e ter essa autorresponsabilidade, né? E isso é muito bom, a gente olhar para isso e perceber que não é o outro que vai trazer isso para a gente, mas a gente tem que buscar dentro da gente mesmo. A gente não pode se isolar também, né? Porque é o outro que vai trazer também esses artifícios, todas essas questões que a gente precisa para também poder olhar e entender o que a gente tem aqui dentro, quais são as nossas necessidades. E isso que você falou, essa carência, esse vazio que a gente sente, a gente tenta sempre buscar no outro, né? Mas quando a gente se dá conta que tudo está dentro da gente, ao mesmo tempo que assusta, porque você fala, nossa, mas e agora? Eu também tenho que resolver tudo isso sozinho, mas é muito libertador também, né? Porque aí você percebe que você está com o teu poder nas suas mãos para poder resolver, para poder buscar o que você quer, para poder ficar bem. Então, ao mesmo tempo que assusta, liberta. E essa sensação de liberdade é incrível, né? É muito isso, é muito bacana isso que você está falando. Tem na medicina chinesa, que eu estudo há muitos anos, ainda tem muita coisa ainda para estudar, porque tem mais de 5.000 anos, tem uma linha que a gente fala sobre isso, dessa questão dos relacionamentos. Então, essa nutrição, primeiro com a gente, para depois o outro vir, ele apenas vem para a gente compartilhar e a gente dividir as nossas dores, as nossas alegrias, mas o outro não tem essa obrigação de fazer isso que a Sheila estava falando, de nos completar. E é um pouco assustador mesmo, nesse sentido de que, nossa, será que eu tenho tanto esse poder? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas será que eu tenho tanta coisas boas dentro de mim que eu posso mesmo me nutrir e o outro, quando vem, ele vem apenas para agregar e não para completar? Então, é muito libertador e aí você consegue viver de maneira muito mais fluida, porque existem muitos relacionamentos que são tóxicos e a gente sabe disso. Na medicina chinesa, quando eu vou fazer a avaliação das pessoas, Sheila, às vezes eu pergunto, muitas pessoas vêm me procurar por questão, às vezes, de depressão ou de ansiedade, porque ela tem relacionamento muito tóxico. Isso independente do nível de relacionamento. Pode ser relacionamento entre os parceiros, pode ser relacionamento entre mãe e filho, ou o contrário, o filho com a mãe, no trabalho, alguém que acha que tem mais poder do outro, quando você não tem um bom relacionamento com você, você tem uma baixa autoestima, o outro te domina, a ponto de ele te colocar medo. A Sheila falou uma coisa que eu acho que é fundamental. A gente tem duas opções na vida, ou eu escolho pelo amor, não é isso, Sheila? Isso mesmo. Ou eu escolho pelo medo. Quando a gente escolhe pelo amor, a coisa flui. Quando a gente escolhe pelo medo, ao longo da minha vida, esse medo, ele depaupera a nossa energia. Eu já falei disso aqui outras vezes, mas eu vou repetir. O medo é uma das emoções que ele mais desgasta a nossa vida. A gente, ao longo da vida, coloca muito mais energia nas coisas que não tem necessidade e a gente, por medo de ficar sozinho, medo de não dar conta, medo ou as nossas carências, a gente escolhe por medo. E aí, vai adoecendo. Então, é sobre isso que a gente vai falar no sábado, no workshop que a Sheila vai fazer, das 10 a 1. Conta um pouquinho, Sheila, como é que vai ser a dinâmica lá no sábado, do nosso workshop. Então, esse workshop, ele se chama Roda de Conversas Milagrosas. Ai, o nome é tão bonito, né? Roda de conversa já é uma coisa gostosa. Milagrosa, então, nem se fala. E o porquê do milagrosa, né, nesse nome aí do evento? Porque eu vou usar as mensagens da carta do jogo Miracle Choice, né? O que seria o Miracle Choice? As escolhas por milagre, né? Numa tradução literal aí. E o que são essas escolhas pelo milagre, né? São essas escolhas pelo amor mesmo, né? Onde a gente deixa de vibrar no medo e começa a fazer as escolhas pelo amor. E aí, nesse workshop, a proposta é a gente bater um papo mesmo, sentar e conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Que é relacionamentos. E para isso, a gente vai usar as mensagens das cartas de relacionamento do jogo. Então, essas cartas de relacionamento, elas fazem parte de um grupo de transformação, né? Dentro desse jogo de autoconhecimento. E ela traz mensagens onde a gente está vibrando, a gente pode vibrar no medo ou vibrar pelo amor.
Então, é muito interessante quando a gente traz alguma questão que está viva dentro da gente, que está incomodando, e aí a gente vai lendo essas mensagens e vai tendo muitas respostas, sabe? Para aquelas questões que a gente precisa esclarecer, que está doendo, às vezes está lá dentro doendo e a gente não consegue entender, não consegue obter essa resposta. E o jogo, essas mensagens, eles ajudam nisso, sabe? Para a gente poder esclarecer ou ter mais clareza sobre o assunto, sobre essa questão. Eu gosto muito desse jogo do milagre, mas explica um pouquinho para o ouvinte que não conhece, como que é esse jogo, Sheila? Tá, esse jogo, ele foi criado com base nos ensinamentos de um livro que chama Um Curso em Milagres. Que é fantástico. É um livro, assim, de cabeceira, mas você tem que ter um grupo de estudo, porque é um livro muito profundo, ele mexe muito com a gente, né? Sim. E é um livro que realmente tem grupos de estudo ao redor do mundo inteiro, né? E basicamente ele te mostra como fazer as nossas escolhas, porque no nosso dia a dia a gente está sempre fazendo escolhas, né? Sempre. Desde a hora que a gente acorda, a roupa que você vai vestir e o principal, a gente tem a opção de escolher o que a gente pensa e o que a gente sente. Sim, o tempo inteiro. E aí ele te mostra, né? O livro mostra, e aí vem o jogo com as mensagens que são baseadas no livro, te mostrar que você sempre pode escolher de novo, sabe? Que não é porque você já fez uma escolha que não foi talvez a melhor, mas talvez a escolha que você podia fazer no momento, com o conhecimento que você tinha no momento. O jogo te mostra que você pode escolher de novo, escolher pelo amor, sabe? Esse amor que está dentro da gente. Então, isso também é algo libertador, né? Que tudo bem se eu já fiz algumas escolhas que não me trouxeram o melhor resultado, mas que eu posso escolher de novo, que eu posso fazer diferente. E aí o jogo traz essas mensagens, né? E nesse workshop, a gente não vai fazer uma rodada de um jogo, a intenção não é essa, mas é bater um papo mesmo sobre esse assunto, né? Que é relacionamentos, usando as mensagens do jogo. Ah, que bacana. E eu acho uma coisa bem interessante, muito profunda que a Sheila trouxe, é que a gente pode escolher o tempo inteiro. Então, a gente tem vários caminhos quando a gente acorda. Desde o primeiro pensamento que você tem quando você acorda, por isso que eu sempre falo aqui, como é que você acorda? Você já acorda irritado, cansado, estressado? Imagina como vai ser seu dia. Mas você pode mudar. Então, cada pensamento é uma escolha, cada atitude é uma escolha e não tem problema nenhum em a gente escolher errado. Na verdade, eu sempre acredito que não existem escolhas erradas. Existem escolhas de acordo com a sua experiência, com a sua vivência. Eu hoje faço escolha muito diferente do que eu fiz semana passada, do que eu fiz há 10, há 20, 30, 40 anos atrás. As escolhas vão mudando conforme a gente vai aprendendo. E você pode escolher a hora que você quiser e dá essa sensação muito de liberdade. Então, se você quiser participar, saber mais a respeito sobre relacionamentos, como é que vai ser, a gente vai ter 3 horas, aqui a gente está tendo só 25 minutos para falar, então vão ser 3 horas, vai ser muito profundo. A gente vai estar lá para ajudar, para tirar as dúvidas que a gente tem. De repente, a dúvida sua é a dúvida da outra pessoa. Outra pessoa ela já passou por aquilo e ela pode te ajudar. Quando a gente está em rodas, a gente não julga, a gente não critica. Estamos todos no mesmo nível. Ninguém está lá para falar que sabe mais do que o outro. A gente está apenas para compartilhar e dividir. Se você quiser participar desse encontro milagroso, como a Sheila falou, é sábado agora, dia 7 de setembro, é feriado, mas a gente vai estar lá firme e forte, né, Sheila? Sim. Então, você entra no site, solmedeiros.com.br, você clica lá em cursos e palestras, tem um link lá que se você olhar na agenda, você vai clicar lá, rodas de conversa, já te manda direto para o link para você fazer a sua inscrição e garantir. E a gente vai fazer uma roda não muito grande, né, Sheila? Para a gente poder ter mais contato com todo mundo e poder dar suporte para todos. Sim, e para dar oportunidade de todo mundo participar, né? Porque... E eu sempre digo que em grupo a gente acessa um conhecimento que é muito poderoso, né? Que ali a gente conversando e de repente a questão que uma pessoa traz é o que está doendo no outro, é o que está vivo dentro do outro.
E aí, quando a gente se conecta dessa forma, e isso também é uma maneira de se relacionar, né? A gente se sente mais tranquilo, porque a gente fala, nossa, não sou só eu que tenho as minhas questões, né? E aí, uma palavra do outro, um sorriso do outro, faz com que você fique mais tranquilo. E acesse também esse conhecimento que está dentro de você. Então, eu acho incrível essas oportunidades da gente trocar em grupos, porque eu acho que é sempre um aprendizado muito valioso. Quando a gente está em roda, quando a gente está em grupo, como a gente está falando, a gente tem a oportunidade de ouvir a história do outro e ver que a história do outro, de repente, pode te ajudar. A sua história ajuda. Eu já participei de várias rodas, né, nesse sentido, igual a Sheila está falando, de outras rodas, e você acha que o seu problema é o maior do mundo, e no fim você escuta, né, outras histórias, fala, nossa, meu problema acho que não era tão grande assim. E aí, nessa dinâmica, com essas mensagens que a Sheila está falando desse livro, que é Um Curso em Milagres, se você ainda não conhece, busque informações, na internet tem bastante coisa. É um livro de cabeceira, que é um livro para a vida. Você precisa ter um grupo de estudos, porque ele sozinho traz mensagens, traz muitos nuances que às vezes a gente não consegue decifrar. Então, no sábado, a gente vai estar falando sobre relacionamentos. Como que a gente se relaciona com a gente, como a gente pode se relacionar com o outro, ter uma boa autoestima, para você poder colocar isso, realizar as coisas que você quer, porque às vezes a gente cresce ouvindo que a gente não é bom o suficiente, Exatamente. que você não é merecedor, que essa vida é para penar, que dinheiro não nasce em árvore, que você tem que trabalhar duro para conseguir as coisas, e a gente pode escolher sempre por amor. Então, no sábado, a gente vai ter 3 horas para bater um papo, se aprofundar mais no assunto sobre relacionamentos. Você vai levar outras mensagens, não é isso, Sheila? Não só essa que você trouxe. Sim, sim. São várias mensagens que, na verdade, a gente vai escolher na hora, né? Então, acho que Conforme a dinâmica do grupo, a gente vai retirando, assim, aleatoriamente, que não é aleatório, né? Essas cartinhas, vai ler essas mensagens e vai discutir, vai conversar em cima delas. Mas são várias cartas de relacionamento e que eu tenho certeza que vai ser super válido e muito bom para todo mundo. Eu já participei de rodas do Jogo do Milagre outras vezes. Na época eu não fiz com a Sheila porque a gente ainda não se conhecia. Mas, Sheila, eu lembro uma vez que eu fiz uma pergunta e você faz o jogo do tabuleiro. Na primeira carta que eu tirei, já veio a resposta que eu precisava. Eu fiz, acho que 2 rodadas só. Então, porque gera uma coisa que já estava no meu consciente e que eu não estava querendo ver, ouvir. Né? A gente não quer chegar, às vezes, a resposta na nossa cara e a gente não consegue identificar. E ele veio com essa mensagem esfregando bem na minha cara. Olha, a resposta já está aqui, você já sabia o que era. Então, é um jogo, como a Sheila tem falado aqui, ele é libertador, ele te traz essa questão de você se empoderar de você mesmo. Que eu sempre falo, né? A gente tem que se empoderar da gente com relação aos nossos pensamentos, às nossas emoções, à nossa saúde. A gente está aqui apenas como uma ferramenta para instruir. Mas tudo que você precisa, absolutamente tudo, está dentro de você. A gente só colabora para que você possa ter acesso a tudo que está aí e que você, de alguma maneira, se perdeu no caminho e fez escolhas por medo. Mas a gente pode escolher agora viver por amor. Então, se você quiser participar desse encontro, que vai ser muito bacana, esse encontro muito milagroso, você entra lá no meu site, solmedeiros.com.br. Lá tem todas as informações. Quando você clicar lá em cursos e palestras, tem o link para você fazer a sua inscrição. E também pode ser pelo telefone, o meu WhatsApp, que é 11 99376 7637. Eu vou repetir, é 11 99376 7637. Se você quiser fazer parte da minha lista de transmissão para receber conteúdos semanais sobre várias dicas que eu passo de medicina chinesa e tantas outras, você manda que eu te acrescento. O nosso tempo está quase acabando, passa rápido, né, Sheila? Muito, muito então, rápido. A Sheila vai fazer o último convite
Faz o último convite aí para o pessoal participar. Então, eu espero vocês no sábado. Vai ser uma enorme alegria poder participar dessa roda com vocês e ter todas essas escolhas amorosas. E é isso aí. Então, a gente te espera nesse sábado, 7 de setembro, feriado. Nós vamos estar lá trabalhando, porque a gente ama o que a gente faz. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Das 10 a 1h da tarde. Eu agradeço muito a sua companhia, agradeço muito a sua audiência e a gente tem um encontro marcado na próxima quinta-feira, 8h30 da manhã. Um beijo e até lá. Você ouviu na Mundial, programa Sol Medeiros, com dicas de equilíbrio e bem-estar através da milenar medicina chinesa.